Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo nesta manhã de domingo. Chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se A Unção dos Apóstolos. A Unção dos Apóstolos. Queridos irmãos, nós vamos citar aqui que a unção dos apóstolos vem através de poder que Deus deu aos apóstolos. Autoridade é a palavra mais correta. Autoridade dada aos apóstolos de Jesus. Então vamos entender a palavra sobre aquilo que os apóstolos realizaram e os de hoje realizam também. Vamos ver. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11 a 12, carta de São Paulo, a palavra está escrita assim, o apóstolo Paulo nos escreveu: a alguns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo que nosso Senhor Jesus capacitou todos os santos aqui na terra, e ele fez uma hierarquia, ele distribuiu uma hierarquia, e ele diz assim: a alguns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. E tudo isso ele fez para capacitar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, de nosso Senhor. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 7 a 8, o próprio nosso Senhor Jesus disse aos apóstolos: o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça devereis dar. Olha, queridos irmãos, foi o próprio Senhor Jesus que disse. Ele voltou aos apóstolos, ressuscitou os mortos, voltou aos apóstolos e disse aos apóstolos: o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. E disse uma coisa importante: de graça recebestes, de graça devereis dar. No Evangelho de Mateus, agora no capítulo 16, de versículo 18 a 19, nosso Senhor Jesus continua dizendo: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso nosso Senhor Jesus falou para Pedro, Cefas, pedra, para o apóstolo Pedro. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, colocarei o meu Espírito Santo sobre esta pedra, sobre você, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus deu autoridade para Pedro julgar, abençoar ou amaldiçoar. No Evangelho de Mateus, agora no capítulo 18, versículo 18, Jesus continua falando, agora para todos os apóstolos: em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus deu a primeira vez autoridade a Pedro, apóstolo, e depois a todos os outros apóstolos, autoridade de julgar, de perdoar e de amaldiçoar. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, de versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu assim: será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Os santos, aqueles batizados pelo Santo, também vão julgar. Eles vão apresentar: Senhor, esse é uma boa pessoa. Senhor, esse não é uma boa pessoa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 a 16, um resumo, está escrito assim, foi escrito por apóstolo Lucas: muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Eis a autoridade que Jesus deu, a unção que Jesus deu aos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos: cura, libertação. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse próximo à pessoa, pelo menos sua sombra tocasse algum deles, pelo menos o Espírito Santo tocasse aquelas pessoas doentes e enfermas. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, possuídas por espíritos malignos. E todos eram curados e libertos, em nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, de versículo 11 e 12, o apóstolo Lucas também escreveu assim, falando sobre o apóstolo Paulo: Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicarem sobre os doentes, e as pessoas e as doenças os deixavam, e os espíritos maus se retiravam. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicarem sobre os doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos maus, malignos, se retiravam, em nome de Jesus. Irmãos,
que estão nas Sagradas Escrituras está falando sobre a unção dos apóstolos, da autoridade, do poder que Jesus deu aos seus apóstolos, nos tempos antigos e nos tempos de hoje. Deu autoridade para perdoar pecados, orar, interceder, porque lá no céu vai ser ouvido. Mas Deus também deu autoridade para condenar aqueles que não querem mudar de vida, aqueles ímpios pecadores que não querem se converter, julgando-os, porque aquilo que os apóstolos fizeram na terra, falaram sobre os ímpios, lá em cima Deus o atendeu. Deu autoridade para curar doentes, ressuscitar mortos, ensinou a pregar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, com sabedoria, com conhecimento. Entregou o Espírito Santo com toda a autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus, desfazer feitiçaria, macumbaria, quebrar as maldições. Essa autoridade, essa unção foi dada aos apóstolos. Mas também o Senhor Jesus constituiu na terra os profetas que profetizam, evangelistas que pregam a palavra, pastores, mestres que ensinam. Cada um ele fez e distribuiu o dom do Espírito Santo para a edificação da igreja do próprio Cristo Jesus, a igreja verdadeira de Cristo. Por isso, irmãos queridos, analisem as suas igrejas, seus mestres, seus pastores, seus sacerdotes. Verifica se algum deles tem o dom do apostolado. Porque se receberam de fato o dom do apostolado, nesta igreja vai ter cura, nesta igreja vai ter libertação, vai ter ensinamento da palavra, vai ter oração. Mas tem uma coisa que não vai ter: a ganância. Porque o que recebesse de graça do Senhor, de graças tereis dar, diz o próprio Senhor Jesus. Essas igrejas que denominam, que têm apóstolos, pequenos ou grandes, e os pastores e sacerdotes que se denominam apóstolos de Cristo, são pastores gananciosos, que só querem o dízimo e a oferta dos fiéis que vêm na igreja. Esses são falsos mestres, são falsos pastores, são falsos apóstolos. Jesus diz claramente: pelos seus frutos os conhecereis. O apóstolo Paulo, mesmo sabendo que o dízimo é lei de Deus e a oferta é voluntária de coração e é bíblico, e todos os outros apóstolos sobreviviam das ofertas e dos dízimos, o apóstolo Paulo, ele rejeitou tudo isso. Por amor à obra de Jesus, de Cristo, ele não pedia nada. Pelo contrário, ele trabalhava por seu sustento. Mas, no entanto, olha a unção que o apóstolo Paulo recebeu. Olha a unção que o apóstolo Paulo recebeu. Pelos seus frutos os conhecereis.